Vamos lá, Caio, a base da minha pergunta é em João 20, verso 22. Quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, o que era aquilo? Sendo que somente em Atos 2 foram batizados com o Espírito Santo. Não entendo isso, Caio. É que você pensa no Evangelho como te ensinaram a pensar, especialmente se você é de um ambiente pentecostal. Mas se você também é de uma igreja histórica, as pessoas ficaram condicionadas à cronologia de tudo. Inclusive Deus cabe na cronologia. E aí a pergunta que eu ouço, desde o tempo em que eu não tinha tido essa questão, Tá. porque isso veio para mim primeiro como uma questão dos outros, nunca como uma questão minha. E houve um dia em que eu também não sabia nada do Evangelho. Foi no dia 19 de julho de 73, eu não sabia nada do Evangelho. No dia 18 eu falei, eu quero Cristo. No dia 19 eu já queria Cristo, eu me batizei até sozinho na floresta. Mas informação tipo zero. Era muito pouco, eu sabia de fatos, ocorrências, narrativas. Uhum. Eu sabia sobre a crucificação, mas eu não sabia o significado da cruz. Eu sabia sobre a história da ressurreição, mas eu não sabia das implicações do poder da ressurreição para mim. Sim, Caio. Eu sabia sobre a ressurreição de Lázaro, mas eu não sabia o significado de vencer a morte. Sim. O que era isso? Eu não sabia nada. Nada. E li esse texto sem saber de nada. E nunca tive nenhum problema com esse texto. Quando eu li a primeira vez, sozinho, João, Jesus ressuscitado, entra no lugar onde estavam os discípulos com as portas e janelas fechadas e lhes disse, paz seja convosco. E tendo-lhes dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e lhes disse, recebei o Espírito Santo. E aí o texto prossegue, e outros textos dos evangelhos prosseguem dizendo que depois disso Jesus se manifestou aos seus discípulos durante 40 dias e 40 noites, em lugares, circunstâncias e para grupos diferentes, dando-lhes mandamentos através do Espírito Santo, que ele tinha soprado sobre eles. Recebei o Espírito Santo. E lhes deu mandamentos pelo Espírito Santo, que estava sobre eles. O Pentecoste é a manifestação histórico desse alegorismo, dessa marca, desse advento. Porque o evento do Espírito Santo esteve sempre entre nós. Sim, se diz de João Batista cheio do Espírito Santo, Elias cheio do Espírito Santo, tanta gente, Davi dizendo, não retires de mim o teu Santo Espírito, no Salmo 51. Agora, haveria aquele dia em que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Então não é que o Espírito Santo estivesse chegando, ele nunca não esteve, ele sempre esteve. Só que haveria uma universalização tão extraordinária que marcaria uma era, que seria um zeitgeist, seria um aeon definido por aquilo. Você, por assim dizer, você teve a manifestação, de certa forma, do Pai no Velho Testamento, mas as grandes maravilhas do Velho Testamento é quando você encontra o anjo do Senhor, que é o Cristo eterno manifesto na história antes da encarnação de Jesus, chamado de anjo do Senhor. Aí você tem a era do Filho, que a gente fala o dia inteiro sobre ela e os evangelhos narram. Claro. Aí você tem esse tempo que a gente vive do Espírito Santo, que é de Cristo em mim. De Cristo em de mim. Cristo em mim. O Deus que vive em nós. É, que está aí, o Deus que vive em nós, Espírito no meu livro. Santo, Deus que vive em nós. Então,
os apóstolos tinham o Espírito e receberam o Espírito, como diz Paulo, ninguém consegue dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém diz Jesus Cristo é o meu Senhor, ninguém diz Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sem ser pelo Espírito Santo. Acerca do que Jesus diz, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, ou seja, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ora, o Pai que está nos céus, o Pai e o Espírito são um. Cristo e o Espírito são um. Eu e o Pai somos um. Deus é um. Vocês é que ficam fazendo essas tríades estanques, infantilizadas e infantilizantes. Ele soprou o Espírito. E eles compreenderam milhões de mandamentos que lhes foram dados e chegou o dia do Pentecostes, quando o Espírito se manifestou como um advento universal. E Pedro diz, cumprindo a profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, eis que derramarei naqueles dias do meu Espírito sobre toda a carne. O que faz diferenciação é que antes alguns recebiam essa iluminação. Agora, toda a carne. Toda a carne. Isso é muito mais extenso do que os crentes admitem, do que os cristãos admitem. Toda a carne significa toda a carne. Significa isso. É. Os caras ficavam loucos comigo no passado, não podiam dizer nada. Quando várias vezes eu disse que quem tinha revelado tudo que Einstein ficou sabendo foi o Espírito Santo. Eles ficavam loucos. Loucos. Olha só. Que toda a ciência, todo dom perfeito vem do alto. Todo dom é do Espírito e vem do alto. Como diz Tiago, descendo do Pai das luzes. Ou como diz o Salmo 104, que diz que Deus derrama o seu Espírito sobre toda a natureza e ela espoca em flamboyões, em flores, em cores. E assim ele renova a face da terra. É um derramar vegetal do Espírito, o Espírito da vida. Assim como tem o Espírito da relação pessoal comigo. Que Jesus disse que é o meu consolador, mas ele é o mesmo que faz abrir a flor. É o mesmo que mantém o universo inteiro em existência equidistante. É o mesmo que me consola o coração. É o mesmo que me exorta. É o mesmo que me edifica. É o mesmo que me admoesta. É o mesmo que me esperança. É o mesmo que me engravida de Deus. Então simplifica, acabem com cronologias, porque Deus não se submete a nenhuma cronologia. E essas religiões e teologias e escatologias que tentam colocar escalas cronológicas nos eventos de Deus não entenderam nada. Deus é livre o tempo todo. O que você encontra na Escritura são alguns adventos que acontecem para marcar a data para o homem, não para serem um impedimento divino, nem para serem um determinante de quando Deus começou a agir, e nem para serem tampouco um limitante que diga quando Deus se retirará do mundo. Como a mesma teologia que diz que o Espírito começou a agir no Pentecostes, diz que vai chegar um dia em que ele vai se retirar também do mundo e que ninguém mais vai poder crer em Deus. Eita, rapaz. É a mesma teologia que diz uma coisa, conclui desse outro modo. O que é isso? Então será tirado o Espírito daquele dia em diante, ninguém se salva no mundo. É ruim demais. É ruim, Caião. Demais.